Dia 18 de novembro, Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. É claro que eu não deixaria, nessa oportunidade, de abraçar cada conselheiro, cada conselheira que, no exercício da função, escolheram dar o melhor na defesa dos direitos humanos de nossas crianças e adolescentes. Mas o fato é que mais de 24 anos depois da publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, e com isso a criação de mais de 5.700 conselhos tutelares por todo o Brasil, ainda é muito difícil ser conselheiro tutelar. Fatores como a falta de investimento em infraestrutura, com conselhos tutelares alocados em locais inadequados, sem um mínimo de infraestrutura básica para o funcionamento e a inexistência de uma rede de atendimento apropriada, minimizam o alcance de suas ações e causam grande dificuldade no exercício da função. Sei que o dia é de celebração, mas eu não poderia deixar de, nessa oportunidade, falar das maiores dificuldades encontradas por conselheiros tutelares por todo o Brasil. Como, por exemplo, o descaso de grande parte dos gestores municipais na adequação das leis municipais conforme a Lei Federal 12.696 de 2012, que garantiu os direitos sociais a todos os conselheiros tutelares e unificou a data de eleição em todo o território nacional, aumentando assim o mandato de 3 para 4 anos. Quero alertar os senhores prefeitos e prefeitas que esta responsabilidade lhes compete e que investir o que é justo nos conselhos tutelares é prova de que em sua administração crianças e adolescentes são prioridade absoluta. Por outro lado, quero dizer aos conselheiros tutelares de cidades onde a lei municipal ainda não foi adequada que entrem com uma representação formal no Ministério Público local, exigindo que isso aconteça. Outra dificuldade no exercício da função de conselheiro tutelar são as constantes distorções de suas atribuições. Nos últimos 9 anos, eu tenho viajado todo o território nacional falando sobre isso. Já estive em mais de 200 municípios, em 23 estados, e por isso posso afirmar que ainda há muito a se esclarecer sobre o Conselho Tutelar e que, infelizmente, as maiores distorções da função e das atribuições do Conselho Tutelar que encontrei por aí são cometidas por alguns juízes e promotores, que ora enxergam o conselheiro tutelar como se fosse um comissário da infância, ora o enxergam como se fosse uma instituição de atendimento. É preciso alertar: o conselheiro tutelar não se equipara ao comissário da infância, nem executa ordens como se fosse um. É preciso que os senhores juízes entendam que o conselheiro tutelar não se constitui longas mãos no judiciário, como é o caso do comissário, por isso não lhes presta serviço. Também é necessário que juízes e promotores entendam que o Conselho Tutelar não compõe o aparato de segurança pública do município e, por isso, não participa de blitzes ou batidas policiais. Nem é responsável por fiscalizar eventos, bares e festas. Juízes e promotores devem lembrar que o Conselho Tutelar é formado por pessoas comuns e que o Estatuto da Criança e do Adolescente deu a eles o poder de requisitar serviços de segurança pública. Esse princípio estatutário está na contramão do hábito de requisitar o Conselho Tutelar para fazer as vezes dos órgãos que compõem a segurança pública. Por fim, juízes e promotores devem entender que o Conselho Tutelar não é um programa ou entidade de atendimento. Por isso não executa ações. O Conselho Tutelar tem o papel de zelar pelos direitos de crianças e adolescentes. E que zelar e atender são coisas bem diferentes. Zelar é fazer com que aqueles que devem atender, que efetivamente o façam. Por isso, o Conselho Tutelar não pode ficar responsável, por exemplo, por desenvolver programas de liberdade assistida, prestação de serviço à comunidade ou executar visita supervisionada. Delegados de polícia, policiais civis e militares e escrivães devem entender que a responsabilidade de informar a autoridade judiciária e a família de que há um adolescente apreendido por um ato infracional é da própria autoridade policial e não do Conselho Tutelar, conforme o artigo 107 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles devem entender também que o transporte de adolescentes infratores não pode ser executado por conselheiros tutelares, como já relatei. São pessoas comuns que não trazem a chancela do artigo 144 da Constituição Federal, que descreve a quem compete fazer segurança pública.
Já diretores de escola, professores e demais equipe pedagógica devem entender que casos de indisciplina merecem exclusivamente medidas pedagógicas aplicadas pela própria escola e que o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 56, descreve exatamente em quais situações o Conselho Tutelar deve ser acionado. Casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos envolvendo seus alunos. Casos de evasão escolar, esgotados os recursos da própria escola e elevados níveis de repetência. Os pais devem entender que incumbe a eles o dever de guarda, sustento e educação dos filhos e que o Conselho Tutelar pode ajudar sim, orientando, aconselhando e encaminhando, porém tudo isso sem substituir-lhes, conforme estabelece o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Por fim, prefeitos e prefeitas devem entender que uma lei federal, a Lei 8.069, de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, lhes obriga a investir o necessário para a criação, funcionamento e manutenção do Conselho Tutelar. E que fazer isso não é um favor ou uma questão ligada às decisões políticas de seu programa de governo. É uma obrigação legal, cujo relapso pode e deve ser denunciado ao Ministério Público. Salário condizente com a função, direitos sociais e estrutura suficiente para o trabalho é o mínimo para aqueles que querem ser reconhecidos como prefeito ou prefeita amigo da criança. Por fim, quero falar da importância de disponibilizar ao conselheiro tutelar capacitação continuada. Isso quer dizer que não basta apenas algumas horas de formação. Isso deve acontecer de forma ininterrupta. É o que garante a Lei Federal 12.696 de 2012. A capacitação deve ser continuada inclusive em 2015, que será o ano de eleição unificada em todo o Brasil. Não é porque o mandato do conselheiro tutelar está chegando ao final que as capacitações devem parar. Capacitação é a garantia de que o melhor atendimento será prestado à criança, ao adolescente e sua família. O fato é que ter exercido a função de conselheiro tutelar por 2 mandatos mudou a minha história. Essa experiência me fez apaixonar-se pelos direitos humanos de crianças e adolescentes e me ensinou a ver a vida de forma muito diferente. Essa paixão continua me movendo, mesmo anos depois de ter exercido tão preciosa função. Faço parte de um grupo de pessoas que, assim como eu, decidiu continuar militando pela infância e juventude, quer através das associações e fóruns estaduais e regionais, quer através do Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares, nossa instância máxima de representação. Vou encerrar reafirmando: na nossa história, fazemos muitas escolhas. Eu decidi trabalhar por conselhos tutelares mais fortes e eficazes. Feliz Dia do Conselheiro Tutelar!